5 tipos de chamados pastorais. Número 1, pastores que não foram chamados. Não, eu me pergunto se deveria. Eu não enviei esses profetas e ainda assim eles correram. Eu não falei com eles e mesmo assim profetizaram. Perdoe-me, este parece ser o oposto de tudo o que tenho dito a vocês. Eis que estou contra aqueles que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e eles contam a eles e fazem o meu povo errar com suas mentiras e leviandade. No entanto, eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Portanto, eles não trarão nenhum proveito real a este povo. Jeremias 23, 32. Veja, existem 5 tipos distintos de chamados pastorais. E o primeiro tipo são pastores e líderes que, de fato, não foram chamados, mas que fingem ter sido chamados, agindo como se tivessem uma vocação divina. Eu não os enviei e eles estão indo. É por isso que você precisa ter certeza de que foi Deus quem te enviou. Agora, veja o que ele diz aqui. Ele diz que eu sou contra eles porque contam mentiras. Veja como você pode perceber alguém que não está dizendo mentiras. E por causa da sua leviandade, da sua irresponsabilidade e da sua falta de compromisso com a verdade, eles são desmascarados. Veja, existe uma certa casualidade. Quero te dizer uma coisa. Não leve o ministério de forma leviana. Se você vê alguém em tempo integral no ministério, não subestime essa pessoa. Respeite a pessoa e leve-a a sério. Eu estava conversando com um pastor leigo que estava sendo rude com uma pessoa em tempo integral. E eu disse, olha, você não sabe o que essa pessoa fez. Se eu te pedisse para trabalhar em tempo integral, você não conseguiria vir. É aí que você percebe que é um salto longo, porque eu te dei o salto longo. Você salta da América para Caniche, né, em Acra. Eu lhe mostrei o caminho, Alex, não é? Então, não envie mais nenhuma mensagem de que você está pronto para trabalhar em tempo integral. Só eu te mostro o caminho. Veja o caso da Delta Airlines. Venha com sua família e tudo. Quando você chegar, eu vou ver você dizer, você chegou, certo? Inscreva-se no escritório e depois nós o levaremos. Só isso. Agora eu deixei o salto longo muito claro e bem explicado para você. Então, quando eu vier, você pode dizer, eu realmente quero. Sempre que você me ligar, Ben, entenda. Sempre que você me ligar, eu estou totalmente pronto para isso. Só isso é o salto longo que eu te mostrei. O salto longo é assim e depois o salto triplo, 1, 2, 3... E depois disso, o salto com vara. Uia. É por isso que você vai respeitar a Serena vindo para estar no ministério em tempo integral. Então você vai saber que ela é diferente de você. Há uma diferença entre alguém que não pulou salto em distância. Já falei com ela sobre esse salto em distância várias vezes. Já discutimos sobre o salto em distância. Nós já discutimos isso, é daqui até aqui. Disse a ela que coloquei a areia especial no lugar para que, se ela cair, ela possa vir. E então salto com vara. Dei a ela um eletrônico que sobe sozinho. Ainda assim, ela não consegue pular. Ela não consegue pular. Ela tentou pular e tentou pular e tentou. Ela não consegue pular. Ela simplesmente passa por baixo. Existe uma certa leveza e aquilo, de modo que você pode ver isso em leigos que têm uma certa arrogância e desprezo por mim. E então, quando você percebe isso, quando pedem para você fazer, você percebe que é quase impossível para você fazer. E é por isso que você deve ter uma consideração e uma certa reverência. E quando você faz isso e se qualifica para algo... Jorge, o que você acha? Eu já mostrei o salto e também os pontos de salto, não é mesmo? Sim, senhor, eu lhe mostrei o salto em distância. Sim, senhor.
O triplo. Sim, senhor. O salto com vara. Sim, senhor. Devo te dar o eletrônico que dei para a Nábia? Ela é alta por si só. Não, senhor. Você não quer essa? Alta tecnologia. Cat, você vai para Caniche para ir trabalhar, certo? Então você deve respeitar e não menosprezar o ministério. Existe uma certa leveza. Então pessoas que não são chamadas levam isso na brincadeira. Vêm, não levam a sério. E é por isso que estou dizendo que, por exemplo, vir para a reunião, sabe, é importante chegar na hora certa. Não leve o que estou dizendo na brincadeira. Não pense que estou falando bobagem no primeiro dia e falando algo com sentido no segundo, ou que começo a falar com sentido só à tarde. Então eu venho de manhã, deixo amanhã de lado e os santos só começam a chegar à tarde. Existe uma certa leveza, um desprezo, e Deus também é algo precioso para Deus. Houve uma época, lembro-me, quando eu era estudante, eu não comia muita comida. Às vezes, sabe, eu só comia alguns kebabs e ficava ali parado. Às vezes o reverendo Saki estava por perto e eu simplesmente ficava ali comendo kebabs. E as pessoas passavam pelos seus quartos. Quando me viam, diziam, como está o kebab? Está bom? Aí pegavam um. E eu percebi que aquela era a minha refeição principal. Quero dizer, aquele era meu almoço. Mas eles já tinham almoçado, estavam satisfeitos e só pegavam um dos meus 4 kebabs, que eram minha refeição principal. Eu disse, Charlie, como assim? Está bom ou não está bom? Ele disse, está bom. Aí pegam um. Lembro de uma vez em que 2 pessoas diferentes vieram pegar. Eu estava olhando para esse cara. O estômago deles está cheio de arroz e isso é o principal para mim, que eles estão levando na brincadeira. É tipo, como assim? E daí, depois de um tempo, comecei a esconder meu tesouro. E para você? Você faz isso nas noites de terça-feira e você faz isso nas tardes de domingo. É minha refeição principal. E se eu percebo que você a despreza, começo a escondê-la de você. Porque para mim isso é o principal. Para você é um lanche, para você é uma coisa de tarde. No domingo, quando você termina o seu principal compromisso, aquele que você vai na segunda-feira de manhã, às 8, 9, 10, e fica lá o dia todo. Na terça, quarta, na quinta, na sexta-feira. Não é pouca coisa usar uma gola, então é isso. Então, o que fizemos para permitir que leigos possam fazer isso? É um privilégio, não deve ser encarado levianamente, deve respeitar. E quando sentimos o cheiro disso, uma das maneiras é a frequência, as reuniões e os horários de comparecimento. Isso realmente é uma indicação de seu desrespeito. Sim. Espero que você esteja entendendo o que estou dizendo. Então respeite isso. Respeite-o porque você mostra que não o respeita e mostra que não é chamado. Você entendeu? Quando você desconsidera isso. Sim, você não faz esse tipo de coisa. Amém. Espero que você esteja entendendo o que estou dizendo. E você, quando vê uma foto, não fale apenas por falar. Um dia alguém estava conversando, eu disse, olha, essa pessoa, eu estava dizendo para eles, eu disse, olha, aqui está alguém na igreja que trabalha no ministério. E eu disse que essa pessoa, a pessoa que assumiu o cargo que ela estava exercendo, a pessoa, além de pagar o tempo, a pessoa me dá 5 milhões de cidades todo mês para cura, cruzada de Jesus. E essa é a pessoa, o trabalho da pessoa é essa pessoa que você vê de pé, trabalhando no ministério, como se não fosse ninguém. Esse era o tipo de dinheiro que ela ganhava para vir e não ganhar nada na igreja. Por isso, senhora Saki, na semana anterior, eu coloquei minha mão ao redor dela e disse, ela costumava trabalhar por dólares, ganhava em dólares em uma escola internacional e agora trabalha por nada. Eu disse, obrigado. Mas sabe, quando eu disse isso, algo gritou alto dentro de mim. Não é por nada lá na frente. Quando coloquei minha mão ao redor dela, disse, obrigado por trabalhar para mim de graça. Então algo gritava alto dentro de mim. Não é por nada, não é por nada, não é por nada, mas você deve respeitar isso. As pessoas que fazem isso não devem tratar o ministério de forma leviana e falsa. Profeta, um dos sinais de que as pessoas não são chamadas é quando tem leveza e desrespeito. Às vezes você vê pessoas enviando e-mails grosseiros. Eles enviam. Por que você não envia? E você percebe que eles não têm consideração.
pelo ministério e pela autoridade que existe. E é por isso que eu intervi e disse: meu amigo, tenha cuidado, porque se brincar aqui, pode acabar no lugar errado. Porque você não sabe o que alguém... Por isso eu disse, estendi um tapete vermelho para você. Agora pule, vamos pular e ver quantos de vocês conseguem. Não venha até mim e diga: sempre que você me chamar, eu estarei lá. Venha, vou te mostrar quando você chegar lá, eu vou te empregar. Agora vamos ver quantos vão pular. É aí que você percebe que o que alguém fez é muito grande e você deveria se curvar. Quando você vê a pessoa dizer: meu respeito é para você, Deus não me deu essa graça. Amém. Estou mostrando a vocês os sinais das pessoas que não são chamadas. Então, Jeremias 27, versículo 15. Pois eu não os enviei. E mesmo assim eles profetizam uma mentira em meu nome para que eu possa expulsá-los, para que vocês pereçam. Aqui os profetas profetizaram para vocês. Mentiras e coisas que não são verdadeiras. Vocês sabem, não vamos pregar coisas nas quais não acreditamos. É um sinal claro e evidente de que... Então estou dando a vocês um sinal muito importante de que pessoas que não são realmente enviadas têm leveza em relação ao ministério. É quase como o incrédulo número 2, contando mentiras, dizendo coisas que não são. Assim diz o Senhor, profetizando quando você não deveria dizer assim diz o Senhor, pois eles profetizam falsamente para vocês. Em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Mais uma vez ele está lhe mostrando coisas falsas. Contando mentiras, eu te digo, quando você conta mentiras, você não é chamado. Veja bem, contar mentiras não deve fazer parte da sua vida. Um ministro não deve ser capaz de mentir. Misericórdia. O próximo é que eles realmente fazem as pessoas confiarem em muito. Mentiras. Tudo bem. Então, o próximo é que eles estão envolvidos em coisas vãs e inúteis. Em Ezequiel, capítulo 13, versículo 6, diz que eles viram vaidade e adivinhação mentirosa. Dizendo, o Senhor disse, mas o Senhor não os enviou. Mesmo assim, eles fizeram outros esperar que confirmariam a palavra. Amém. Então, pastores e obreiros, vocês estão realmente ouvindo com atenção? A quem Deus não chamou para o ministério, um dos sinais claros é que eles fazem as pessoas confiarem em coisas erradas e em falsas promessas. E um bom ministro de Deus, o que ele faz? Faça as pessoas confiarem em Deus, não faça as pessoas confiarem em dinheiro, ou talvez confiarem em coisas que não são verdadeiras. Você pode me dizer um amém? Tudo bem. Agora o próximo tipo de pastor. Pastores, eu oro para que vocês sejam verdadeiros ministros. Amém. A mentira, veja bem, é a principal coisa da qual você precisa se livrar para se tornar um bom pastor. Contar mentiras. Diga à pessoa, coloque a mão no ombro do seu vizinho e diga à pessoa, ouça. Contar mentiras, mentiras brancas, mentiras azuis, mentiras vermelhas, todos os tipos de mentiras. Isso é o principal. Sim. Quando você conta mentiras, é como se você não devesse comer lagartos. Porque vocês não devem ministrar lagartos. Portanto, um lagarto não deve ser encontrado em sua boca. Você não deve comê-lo. Você não deveria cuspir no escritor, porque é algo que não deveria acontecer. Não faz parte da vida de um ministro contar mentiras, de forma alguma. Você deve tentar o seu melhor. Porque muitos de nós, às vezes, mentimos para as pessoas pensando que, você sabe, estamos as protegendo. Achamos que estamos ajudando. Então eu disse para ele que você estava dormindo porque eu sabia que ele queria. Então eu disse isso a ele. Na verdade, eu não estava dormindo. Eu falei que você não podia vê-lo.
O que você acha? Quero dizer, tente dizer a verdade ou não diga nada. Mas estão mentindo, sabe? Porque quando você entra no ministério, em algum momento você será tentado a mentir. Se você olhar na contracapa dos meus livros, eu nunca escrevo quantas pessoas na igreja, eu só escrevo vários milhares. Até mesmo esse vários pode ser questionado. Quero dizer, há vários milhares de pessoas na igreja. Nunca pensei que fossem 6 mil, 10 mil. Um dia li o livro de alguém, 10 mil pessoas vão à igreja. Eu disse, Senhor, eu quero aprender com essa igreja. Então fui à igreja no domingo à noite. Depois do nosso culto, eu disse, vamos à igreja desse cara. Ele tem uma igreja muito grande. Vamos lá ver. Quando chegamos à igreja, eles estavam tendo um culto. E eu contei a igreja, cada uma das 700 igrejas. E então eu disse, como eles contam 10 mil pessoas presentes todo domingo? E às vezes você se pergunta, mesmo tendo 3 cultos, por que Deus, em sua infinita sabedoria, não te abençoa? Porque há coisas que saem da nossa boca que Deus não tem intenção nenhuma de abençoar. Em Números, capítulo 16, versículo 1, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, certo? Eles se levantaram contra Moisés, juntamente com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, homens famosos na assembleia, homens de grande renome. E eles se ajuntaram contra Moisés e também contra Arão, e disseram-lhes, vocês estão realmente exagerando, visto que toda a congregação é santa, cada um deles. E o Senhor está realmente e verdadeiramente no meio deles. Portanto, elevai-vos acima da santa e divina congregação do Senhor. Amém. Seis. Ouça, você não deve chegar ao poder por meio de uma revolta popular. O presidente Bush não se tornou presidente da América ao se levantar para derrubar o que já existia. Ele deve se tornar um ministro da maneira correta. Ok? Agora, 6 características daqueles que chegaram ao poder por meio de uma revolta popular. Número 1, vocês são as 6 características daqueles que entraram no trabalho pastoral da maneira errada, ok? Pense com muita atenção e consideração nisso. Da maneira errada. Você quer saber o caminho errado? Certo, número 1. Eles fazem com que outros se levantem contra a liderança existente de fato. Pessoas que fazem com que outros se levantem contra a liderança existente. Se o pastor Ododô de ódio está no comando e na liderança da sua igreja, certo? E o pastor Ododô de ódio é quem de fato está cuidando e zelando por você, garantindo seu bem-estar? Não faça com que as pessoas se levantem contra a liderança existente. Isso é algo muito ruim. Você entende o que estou dizendo? Sim. Então, uma pessoa que se levanta contra o que já existe é uma pessoa perigosa. Não siga esse tipo de pessoa, amém? Porque as autoridades foram colocadas ali por Deus e elas merecem o nosso respeito e obediência. Você não precisa se levantar contra a liderança existente. A Bíblia diz que eles se reuniram contra Moisés e Arão, que eram os líderes existentes. Se você vai ser um líder, não é se levantando contra os líderes que já estão lá. Número 2, eles questionaram a liderança existente. Veja bem, eles trazem questionamentos significativos contra a liderança existente. A Bíblia diz que eles se reuniram e perguntaram a ele: por que vocês se exaltam acima da congregação do Senhor? Então tome cuidado com pessoas que questionam líderes e a liderança existente, que pergunta por que isso, por que aquilo. Eu só estou mostrando um padrão, não estou dizendo que você não pode fazer perguntas, mas estou dizendo, observe as pessoas. Elas estão tentando chegar ao poder colocando um ponto de interrogação sobre quem já está lá. Sim, elas estão tentando fazer com que as pessoas as sigam, fazendo com que as pessoas passem a desconfiar e a questionar a liderança existente.
Você não deve tentar questionar o pastor Cojolince ou perguntar por que isso, por que aquilo. Porque ele é um líder existente que foi colocado ali. Se você também quer ser um líder, torne-se um líder. Há um espaço livre. O ar é tão grande que 2 camas não deveriam se chocar. Há espaço suficiente para você também voar. Agora, para você começar a questionar a pessoa que está ali. Por que você prega tão devagar? Por que você prega tão rápido? Por que você prega por tanto tempo? Por que você prega sem piadas? Por que você prega com tantas piadas? Ei, quando me tornei pastor, me questionaram. Muitas escrituras, poucas escrituras, muitas piadas, poucas piadas. Por que isso? Por que aquilo? Por que estou bebendo água enquanto prego? Veja, você não está me questionando, eu já fui questionado antes, então por quê? Por que você está bebendo café? Onde? Por que alguém lhe trouxe algo para beber quando parecia que estavam questionando? E eu só estou tentando explicar a você que essas coisas são apenas sinais. Quando você vê alguém se levantando contra alguns líderes existentes e questionando, eles dizem que não se tornaram todas essas pessoas e não se tornaram nada do que são agora. Eles nem tocam tambores numa igreja perguntando por que alguém está me trazendo água para beber. Número 3, eles criticam e acusam a liderança existente. Olha, você deve ter muito cuidado com pessoas que constantemente criticam a liderança existente. Você sabia que o grande evangelista Reinhard Bonnke já teve caminhões de cruzado uma vez em sua vida? Eles sofreram um acidente terrível e algumas pessoas morreram. Alguns dos alemães e outras pessoas morreram no acidente, sabe? E os cristãos estavam criticando ele. Eles estavam acusando ele. Criticar, o que é isso? O que é aquilo? Olha, o trabalho que estamos fazendo envolve riscos. Você não pode simplesmente se levantar e criticar as pessoas, criticar e acusar a liderança existente. Olha, essas coisas, deixa eu te falar. Assim que você ver alguém assim, apenas marque essa pessoa na sua cabeça, diga, essa pessoa, já ouvi falar dele? Venha fazer o que estamos fazendo e faça melhor. Foi isso que eu te disse quando estava arrecadando fundos para a cruzada de cura de Jesus. Venha e eu vou te colocar como caixa, assim você paga tudo lá na hora. Pague tudo e veja quanto vai dar. Eu ficarei muito feliz em fazer isso. Aqueles de vocês que querem ser voluntários, venham. Vamos colocar vocês lá. Vocês vão rir, mas no primeiro dia vão querer fugir. Pessoas que não trabalhavam conosco, quando vieram trabalhar conosco, disseram, bispo, você não está nos contando as coisas reais que acontecem lá na prática. Você, o quê? Tem algumas pessoas que trabalham comigo que já trabalharam com um bispo. Você só apresentou uma parte. Por que eu não digo? Olha, eu digo o que posso dizer, não posso. O que mais posso dizer? O quê? O que eu posso fazer? Eu digo o que posso dizer? Eu mostro o DVD, o que posso realmente dizer. Eu digo, bom, não sei mais o que dizer ou fazer, então tenho que dizer tudo. Ok, você é só uma parte disso. O que você pode dizer é o que você pode mostrar, apenas uma parte. E o resto depende das pessoas. Mas eles têm, já fui acusado disso, de não mostrar o custo real e as coisas reais que eu quero dizer que estão envolvidas. As pessoas não estão sendo informadas, alguém disse isso, que eu não estou deixando as pessoas saberem. De verdade, estou tentando mostrar para vocês. Não estou tentando mostrar para vocês. Quero dizer, você só pode realmente olhar e ver por si mesmo. Sim, então dê e lhe será dado, mas não acuse ninguém de absolutamente nada. Porque se algum dia você estiver nessa posição, você se verá fazendo. Não que estejamos fazendo algo, mas você se verá fazendo alguma coisa. E vai dizer, uau, como era essa pessoa? Alguns de vocês, se vocês estivessem no meu lugar, renunciariam imediatamente. Vocês parariam tudo, até mesmo sua igreja que tem potencial para arrecadar 10 mil em uma oferta lá em cima. Sua igreja arrecada $1.200 em uma oferta, nem isso você conseguiria levantar. Alguém que poderia ter arrecadado $10 mil por mês em ofertas, você está conseguindo 1.200. Quanto mais? Se estivesse no meu lugar, eu viria aqui uma vez por mês, faria uma oferta e diria, façam uma oferta, estou arrecadando fundos, deem de novo, vamos fazer uma oferta. Você não faria todas essas coisas. Você só ficaria lá. Porque é algo que você olha, as pessoas olhando para você e você se encolhe. Você sente algo.
Você deveria, na verdade, me admirar. Você diz, bispo, você tenta, você tenta, você tenta. Tive uma reunião com os membros do conselho e um dos membros falou, eu fiquei realmente tocado. Ele disse, não nos agradeça. Esperamos não estar fazendo você sentir que precisa nos agradecer. Nós é que temos que agradecer pela oportunidade. Fiquei realmente tocado por esse discurso. Mas quando você chega a uma determinada posição, você vai se surpreender. Não é verdade? Amém? A próxima coisa importante, eles não valorizam os muitos privilégios que realmente têm. A Bíblia diz claramente, e o povo Moisés disse-lhes, e ele disse a eles. Moisés disse-lhes, Números capítulo 16. Ele te trouxe para perto dele, para a sua presença, e de todos os filhos de Levi que estavam com ele para servi-lo. Isso, ele disse, não parecia nada. Parece que não é nada para você que Deus o tenha trazido para perto? Veja, você deve valorizar o que Deus fez por você. Quantos reconhecem que Deus permitiu que você viesse a este acampamento? Quantos percebem que você poderia facilmente não ter vindo? Alguns de vocês foram chegando, depois vocês simplesmente vieram. E você pode estar na América e ser o tipo de membro que nunca vai aos acampamentos. E você pode ser alguém que já veio para um acampamento antes e nunca voltou. Mas aqui está você hoje. Você está aqui. E vocês estão ouvindo a palavra e não tem medo. Você entendeu? E você está crescendo. Então, até isso é um privilégio que Deus te abençoou para poder estar aqui. A Bíblia disse, Moisés perguntou a Corá, o cara que estava se levantando contra ele, acusando-o e questionando-o. Ele disse, é pouca coisa para você que eu te trouxe aqui? Agora você está me questionando e me acusando. Você não valoriza isso. Não é pouca coisa. É uma coisa muito grande. Então, eles não valorizam as pequenas coisas. E é por isso que eles simplesmente se levantam e acusam. Amém. E o próximo é o seguinte. Eles se apoiam nos sentimentos criados ao recordar e lembrar entre a liderança. Eles se apoiam, você sabe, de uma forma muito significativa nos sentimentos que são criados quando você reclama. Você sabe, quando você reclama, então, é como se certos pensamentos e ideias surgissem e assim por diante. E eles reclamam. Você entende? E as pessoas dependem, as pessoas se alimentam da má atmosfera que é criada pelas reclamações. Pastor Michael, você sabe que absolutamente ninguém conseguiu vir e te criticar de forma alguma para mim aqui em Maryland, de verdade. Não dá, porque eu absolutamente não me alimento disso. E você sabe que eu não dou espaço para essas coisas. Eu sei que o pastor Michael não é perfeito. E eu não enviei um anjo para lá, eu enviei alguém que vai aprender a fazer o bem, então é isso. Então eu não te dou o meu apoio. É um problema realmente muito sério. Vai, Ruby, por favor, por gentileza, pode sair agora. Não estamos dizendo que as pessoas, como podemos ser perfeitos? Pergunte ao seu vizinho, você é perfeito? Perfeito Gilbert, perfeito Francis, perfeita Caroline. Não. Então, quando você vem com os defeitos, isso não significa muito para mim, porque eu já sei. A pessoa que eu enviei, eu conheço. Eu mesmo que fui enviado, me conheço. Então, quando você vem com isso, não funciona. Mas algumas pessoas se alimentam de histórias, conversas e do sentimento ruim que é criado. E você deve decidir não estar entre essas pessoas, porque você também está plantando uma semente para si mesmo. Amanhã, você verá que haverá pessoas que se alimentam de falar sobre você. E há muito o que falar sobre você. Se quiser, venha, fique de pé e veja. Aí está você. Você é um tema tão grande e interessante. Se você simplesmente se expuser por aí, as pessoas podem inventar coisas, você vai se surpreender. Quero dizer, sabe, uma das coisas, eu já me surpreendi com algumas das coisas que as pessoas foram capazes de dizer sobre mim. E foi bom para elas dizerem todas essas coisas.
Porque para mim, pensar que alguém não pode me criticar sobre certas coisas, isso é até orgulho. Pensar que ninguém pode dizer isso ou aquilo, isso é até uma forma de arrogância. Como se fosse para mim isso, eu realmente não sei dizer. Eu estou acima disso. É até orgulho. Mas quando você realmente começa a perceber isso, esse é o verdadeiro poder. Uma senhora me disse, quanto a mim, eu não gosto quando as pessoas falam de mim de jeito nenhum. Sabe de uma coisa? Ela disse, Lady Pastor. Eu disse, então você está no trabalho errado. É assim mesmo. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão pegar uma frase que você disse e então elas vão rebobinar o DVD, tocar de novo e dizer, você sabe disso aqui? Significa isso. Perdoe e finalmente eles se apoiam na sólida e bem estabelecida reputação ou às vezes na notável e considerável proeminência ou até mesmo na substancial riqueza de pessoas que são abertamente rebeldes e desafiadoras. Às vezes, uma pessoa que você acha que é um grande homem ou uma grande mulher na igreja, você se apoia nessa pessoa. A Bíblia fala de Corá para te dar confiança de que o que você está fazendo é certo. Porque essa pessoa também está dizendo isso, e porque aquela pessoa também está dizendo de todo jeito, é a coisa certa. Não, às vezes as pessoas importantes estão erradas, na verdade, muitas vezes. E em Números, capítulo 16, a Bíblia diz que Corá, eles se levantaram diante de Moisés, certos dos filhos. Certo, 250 príncipes da Assembleia, homens famosos na congregação, homens de grande renome, eles se reuniram contra Moisés. Essa é a característica principal. Primeiro, eles eram príncipes importantes. Segundo, eram muito famosos na congregação. Todos os conheciam muito bem na congregação. E terceiro, eram homens de renome. Siga o que Deus diz. Não siga o que alguma pessoa aparentemente importante diz. Porque essas pessoas aparentemente importantes, muitas delas são muito pouco espirituais. Então, o fato de essa pessoa agora estar trazendo sua opinião e seu pensamento, você entende, não significa que está certo. Príncipes, homens de renome, famosos, todos os conheciam. Então, só porque todos conhecem e olham o que ele disse, isso significa que é verdade. Não significa isso. 250 dessas pessoas estavam todas erradas. E naquele dia todos morreram. Portanto, não confie na aparente proeminência dessas pessoas para conseguir realmente libertá-lo de qualquer situação. Amém. Tudo bem. Então, quantos tipos de pastores estão chamando? 5 tipos de pastores chamando. Quantos tipos você tem agora? 2? Tudo bem. O número é o 3, por favor. Pastores e pastores que são chamados através das opiniões de alguns poucos, pessoas proeminentes e influentes. Você não pode ser chamado pela opinião dos homens, realmente, por homens proeminentes e também influentes. E o número 4, pastores e líderes que são chamados pela opinião da maioria dos homens carnais no seu próprio ministério. Amém. Muita gente é carnal. E é por isso que na nossa igreja nós não votamos. Porque como muitos de nós somos carnais, se muitas pessoas carnais votarem, não vai funcionar. Você sabia que votar é verdadeiramente ganhar sendo bonito? Charmoso, falante, agradável? É assim que se ganha uma eleição. O que você acha? Você tem dinheiro. Dinheiro para o povo. Tudo bem? Deus vai te abençoar. Fique de pé. Eu te dei sim? E o 5º são os pastores que são chamados por Deus. Características dos homens chamados pela maioria. Essa eu não vou te contar, mas o número 5, pastores e pastores que são chamados por Deus. Então, não seja chamado pela maioria, não seja chamado por pessoas de destaque.
Amém. Não seja alguém que não é chamado de jeito nenhum, um mentiroso, um falso profeta. Amém. E o que mais? Não se deixe levar pelas opiniões de pessoas carnais. Muita gente carnal já me disse: você precisa construir uma universidade. Você deve fazer isso. Você deve fazer aquilo. Se Deus quiser, devo me candidatar à presidência. Não, as pessoas não me disseram isso, mas algumas pessoas já me disseram que posso ser presidente. Agora, as pessoas podem me levar a ser presidente? E suponha que você consiga pessoas influentes para te dizerem isso. Você vai cair de cara no chão. Eu quero seguir Jesus. Eu quero servir a Deus. E eu quero que Deus me unja. Fiquem de pé todos. Ótimo.